Às vezes vocês chegam pra mim e dizem: Andréia, pelo amor de Deus, é muita sopa de letrinha, é muita sigla, tudo em inglês ainda por cima, me ajuda, me socorre, ninguém aguenta assim. Vamos lá então entender que tanta sopa de letrinha é essa, que tanta sigla é essa que a gente tem na área de BPM? Vamos lá? Vou falar de algumas siglas pra gente hoje. BPM, BPMN, BPI, BPA, BPR, BPMMM e BPMS. Tá bom? Pra gente começar? Tem outras, eu sei que tem outras, mas eu acho que dá pra gente começar por aí, já é um bom começo, ok? Então, vamos lá, BPM. Aí já começa uma confusão. BPM tem dois significados em inglês. Algumas pessoas chamam de Business Process Modeling e outras chamam de Business Process Management. Ou seja, o primeiro seria modelagem de processos de negócio e o segundo, a interpretação possível, seria gestão de processos de negócio. Então, primeira coisa, quando vocês verem as siglas, vocês têm que tentar prestar atenção com que significado as pessoas estão falando. O mais comum hoje em dia, o que a gente usa mais, o que a gente fala mais é gestão de processos de negócio. Aqui na DECA, sempre que a gente fala de BPM, a gente está falando de gestão de processos de negócio. Então essa é a primeira coisa para ficar de olho. A diferença entre gestão e modelagem, vocês já sabem. Quando a gente fala de gestão de processos de negócio, a gente está falando de uma abordagem completa, onde a gente tem todo aquele ciclo de BPM que a gente fala tanto sobre ele e passa por várias etapas em relação a um processo, né? Projeto, identificação, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria. E aí, a modelagem é uma das etapas, é uma das fases da gestão de processos de negócio. Então, a modelagem está dentro da gestão de processos de negócio, ok? Perfeito. Resolvemos a primeira sigla. Vamos para a próxima. BPA, Business Process Analysis. O que é isso, né? A análise de um processo é o que eu faço quando eu pego um processo as-is modelado, situação de um processo atual, e vou analisar isso, tá? Para ver quais são os pontos em que eu posso ter que trabalhar, procurando problemas, vendo pontos onde eu tenho oportunidades de melhoria que eu possa tentar ter ganhos, ter benefícios nesse processo. Então eu posso usar diferentes técnicas de análise, como a gente já viu num vídeo nosso anterior do canal, e ali eu vou criticar esse processo e buscar essas oportunidades de melhoria. Isso é o BPA. E aí, depois do BPA, a gente chega no BPI, Business Process Improvement, que é a melhoria de processos de negócio. É justamente a hora que eu vou implementar as melhorias, que eu vou redesenhar os meus processos, que eu vou desenhar um processo to be, que é a última fase do nosso ciclo de BPM, a fase de melhoria. Então, na hora que eu estou, de fato, construindo um processo novo, projetando um processo to be novo, eu estou fazendo a melhoria. E o que é o BPR? Business Process Reengineering. A gente já falou num vídeo também anterior nosso sobre a diferença entre reengenharia de processos e melhoria de processos, lembra? A reengenharia de processos, o BPR, ele é uma abordagem radical. Ele é uma abordagem onde a gente desconsidera o que existe hoje, a gente joga fora os processos como eles funcionam hoje e cria processos totalmente novos, totalmente do zero, né? Sem analisar o as-is, sem analisar o processo atual. Então é como se eu partisse direto para o processo to be. Enquanto o BPI, que é a melhoria do processo, ele vem com essa abordagem de entender o atual, entender o as-is, analisar o as-is e depois sim fazer a melhoria. Então são duas abordagens possíveis para a gestão de processos de negócio, uma mais revolucionária, que é o BPR, e outra mais evolucionária, que é o BPI, onde eu vou evoluindo a partir do que eu já tenho atualmente na minha empresa. Então, as duas abordagens são possíveis. Olha quanta sopa de letrinha aí nessa história. Bom, e aí a gente tem BPMN, tá? BPMN a gente já comentou bastante aqui no canal, vocês já devem estar craques. Business Process Management Notation. Então, é uma notação, é uma linguagem para representação de processos de negócio, tá? A BPMN, ela hoje é uma notação padrão, líder de mercado, para se modelar e para se representar processos de negócio. A gente até comentou num outro vídeo da diferença da BPMN para o EPC. Olha aí, coloquei mais uma sigla sem querer. A diferença entre a anotação BPMN e a anotação EPC, lembra? Então a anotação BPMN, ela é hoje um líder de mercado, ela está na versão 2.0, é a anotação mais usada pelas empresas para modelar e para representar os seus processos de negócio. Então, essa sigla está focada na fase de modelagem, especificamente, e também na fase de melhoria, quando a gente está
desenhando um processo to be, porque eu posso estar usando o BPMN para desenhar um processo as is ou para desenhar um processo to be, ok? Bom, e aí, para complicar mais um pouquinhozinho, a gente tem o BPMMM, 3 M seguidos. O que é isso, Andréia? Business Process Management Maturity Model, tá? Então, um modelo de maturidade para a gestão de processos de negócio. A gente já falou um pouquinho sobre isso num vídeo anterior, onde eu entrevistei o Humberto Rubens, lembram? Autor de um livro de BPM aqui no Brasil. E o que são esses modelos de maturidade para a gestão de processos? A ideia dos modelos de maturidade, elas vêm lá de trás de modelos de maturidade que surgiram em outras áreas, como TI, desenvolvimento de software e etc. A partir desse conceito, depois a ideia de modelos de maturidade foi se expandindo para outros domínios e chegou na gestão de processos de negócio também. A gente tem hoje alguns modelos de maturidade possíveis para BPM na literatura, tem diferentes autores com diferentes propostas. A gente até comentou que tem alguns que a gente usa mais hoje em dia na DECA, como o modelo do Rusman, do Michael Rusman, do professor Michael Rusman, lá da Austrália, que é um modelo mais complexo, ele é um modelo multidimensional, mas dá uma visão bem completa da empresa pra gente. E para que serve um modelo de maturidade em gestão de processos? Ele serve para a empresa ter um referencial. Como é que eu sei o quão avançada eu estou hoje em gestão de processos na minha empresa? E como é que eu sei, como é que eu faço para chegar num nível de maturidade maior? Então ele é um caminho de evolução progressiva. Ele me diz como é que eu saio de onde eu estou e chego num ponto mais avançado em gestão de processos na minha empresa. E ele vai me dizer o que eu preciso fazer para chegar lá. Então ele serve tanto como um diagnóstico para eu saber qual é a minha situação hoje, como é que eu estou, se a minha empresa hoje é mais ou menos madura em gestão de processos, se eu estou tendo mais práticas ou menos práticas de gestão de processos de negócio. E de acordo com o nível que eu estou, eu consigo saber o que eu tenho que fazer para chegar no próximo nível de maturidade, e depois no outro, e depois no outro, e assim sucessivamente. Então, BPMMM é isso. E aí, a gente chega, por fim, no BPMS. Isso é uma última sigla para a gente falar aqui. BPM, vocês já sabem, Business Process Management, e o S é de System. Nas referências na literatura bibliográfica, vocês também vão achar esse S como software ou como Business Process Management Solution. Então a gente normalmente usa mais comum é System, mas algumas pessoas também usam como software ou como solution. Independente de qual é o acrônimo, em todos os casos, o que significa esse BPMS? Ele é uma ferramenta de gestão de processos de negócio. É a tecnologia por trás do BPM. Então ele tem ali um ambiente onde eu posso modelar e depois executar os meus processos. Então os meus processos eles vão ser rodados na prática dentro de uma ferramenta. Eles vão ser, como a gente chama, instanciados. Eu vou disparar várias vezes esse meu processo, cada hora para uma situação, para um case, para um caso diferente. E essas ferramentas de BPMS, que normalmente são ferramentas bem parrudas, bem estruturadas, elas são capazes de ler e interpretar um modelo de processo e transformar aquele monte de caixinha que a gente desenhou no nosso diagrama em alguma coisa que acontece na prática no dia a dia da empresa. Então, as tarefas chegam para as pessoas, os sistemas são acionados, os formulários são preenchidos. Então, a ferramenta de BPMS, ela encarna um processo na vida real, fazendo com que as pessoas sigam aquele processo, muitas vezes sem nem perceber que estão seguindo um processo. Acredito que alguns de vocês participem de execuções de processos, usem ferramentas que são um BPMS, ou que pelo menos tem uma maquininha de workflow por trás, e muitas vezes nem sabe que está fazendo isso, que está usando uma ferramenta de BPMS, porque ela está ali, na verdade, orquestrando um processo, guiando a execução do processo, e às vezes os participantes nem percebem que é exatamente isso que está acontecendo. Gostaram? Deu para entender? Começou a ficar mais claro? Não se assustem com essas siglas, é normal, a área de tecnologia, a área de gestão, cada vez mais as pessoas gostam de criar esses acrônimos, tá? Mas quando a gente vai ver por trás deles, já tem uma série de conceitos que vocês já conhecem, que a gente já vem tratando aqui no canal, que a gente já vem conversando, e não é tão assustador assim quando a gente para entender cada uma delas. Dá um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, o nosso canal está crescendo com a ajuda de vocês, então continuem divulgando, marquem outros BPM Friends aqui, sigam a DECA nas redes sociais e a gente se vê em breve.